Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estou aqui para a gente apresentar o nosso convidado de hoje, que já gravou um vídeo na semana passada, é o Dr. Paulo Rogério Albuquerque. Ele é doutor em ciência da saúde, mestre em riscos laborais, engenheiro de segurança, engenheiro e técnico em mecânica. Ele é coordenador e professor do curso de pós-graduação de engenharia de segurança da Unip. Ele é autor de 2 livros, como o NETEP e o FAP, né? E um novo olhar sobre a saúde do trabalhador. E cadê o outro? Tá aqui. E uma sistematização da saúde do trabalhador, do exótico ao esotérico. Eu já li esse último livro, é muito bom. Ambos os livros são pela editora LTR. E a tese do Paulo Rogério, sinceramente não lembro se é de mestrado ou de doutorado, que falou sobre o nexo técnico-epidemiológico previdenciário e o fator acidentário de prevenção, o FAP, né? Foi o que deu origem ao que a gente tem hoje na Previdência Social do NETEP, do próprio FAP. Vocês vão ver aí que ele conta um pouco da história, como foi esse trabalho dentro da Previdência, o desenvolvimento dele, do trabalho da tese e como é que ele conseguiu juntar as duas coisas, beleza? Então, ele também gravou um vídeo na semana passada falando sobre o FAP e sobre o NETEP, e o livro, e o vídeo de hoje ele vai falar sobre a invenção do FAP e do NETEP propriamente dito. Isso é uma oportunidade única, vocês escutarem como foi criado uma coisa diretamente do próprio autor, do próprio pai da criação. Galera, fica aí com o Paulo Rogério. Um abraço, fui! Olá, colegas, de volta aqui os nossos depoimentos, nessa retrospectiva aí que o projeto está sugerindo. Estamos fazendo uma coletânea aí de invenções na área de SST. Lembrando que quando me refiro a SST, eu me refiro a SST pós-88, né? Então nós temos 2 SST. A SST anterior a 88, que se refere à Constituição de 67, que traduz a sigla como Segurança e Saúde do Trabalho. Eu estou me referindo aqui porque a norma de 67, a Constituição de 67, definia esse projeto político. A partir de 88, o que nós temos é um projeto político revolucionário e traz a figura da segurança e saúde do trabalhador e o meio ambiente do trabalho. Nesse contexto de SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, a partir de 88, nós temos aí a introdução da 3ª geração de saúde do trabalhador no Brasil, capitaneada aí muito fortemente pela Previdência Social e pela Receita Federal do Brasil. Então, o que nós temos aí de novidade em SST, a partir de 38, com todo respeito às demais áreas, mas essencialmente o que nós tivemos de avanço foi decorrente da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, né? O resto é mais do mesmo, nada de alteração estrutural, né, pessoal? A partir de 88, com a chegada do tributo em 98, pela Lei 9732, com a entrada forte da fiscalização à época do INSS e depois da Receita Federal do Brasil, com a fusão com a Super Receita Federal, que juntou todos os fiscais previdenciários com os fiscais de renda, né, no âmbito nacional, considerando o FACET, Financiamento da Aposentadoria das Condições Especiais de Trabalho, nós tivemos aí uma introdução forte, né, no contexto de SST, das normas previdenciárias e das normas tributárias. Já chamei a atenção aqui no vídeo anterior do PPP, da criação do PPP como sigla, como estrutura, né, dividido em quatro compartimentos, né, dados cadastrais, dados ambientais, né. Nos dados cadastrais você enxerga o patrão e o empregado, profissionografia, tarefas, períodos, todos os dados cadastrais do empregador e do empregado. Na seção 2, os dados ambientais, os dados basicamente oriundos do PPRA, PCMAT, PGR,
e os programas de gestão ambiental como um todo, né? A EAT, lá na NR17, enfim. Nós aproveitamos tudo que existia e colocamos isso dentro do documento previdenciário. Na seção 3 entra o monitoramento biológico, basicamente a transposição dos dados de relação anual de exames alterados a partir dos prontuários dos trabalhadores e essa competência específica dos enfermeiros de trabalho, podendo o médico de trabalho fazer, mas a competência seria de manipulação de prontuário, manipulação para fins de exame periódico, de exames alterados, toda essa epidemiologia que está vinculada a esses dados, né, que não são dados relacionados a diagnósticos, não são dados relativos à constituição, à definição do diagnóstico, mas são dados relacionados ao diagnóstico para fins de gestão. E tudo isso está na relação anual de exames alterados lá da NR7. Nós capturamos essa informação, individualizando pela seção do monitoramento biológico lá do PPP. E a quarta seção, a seção dos responsáveis. Os responsáveis pelos documentos técnicos, pelas avaliações, pelos diagnósticos, pelo monitoramento biológico, aí entra o enfermeiro do trabalho, mas os responsáveis legais pela empresa. Então, o PPP ele foi concebido lá em 78, lá em 2002, pela IN 78, foi concebido a partir dessas 4 seções do PPP nos termos lá do anexo 15 da IN 78. Né? E a gente conseguiu, a partir dessas 4 seções, jogar para a escrituração fiscal digital, que lá na frente, em 2013, mediante um decreto da presidenta Dilma, isso virou o E-Social, como a gente conhece hoje. Nesse meio do caminho, pessoal, lá em 2003, entra o presidente Lula eleito, em 2005, né, com uma forte pegada aí de reafirmação do seguro público acidentário, aumento de eficiência do INSS, né, e uma coisa estava claríssima naquela época, né, o seguro sem trabalho no Brasil, ele só continuaria bom, ele só continuaria público se ele fosse bom. E para ele ser bom, ele teria que mudar. E mudar pressupunha uma introdução de regra de mercado. Então, um governo de esquerda adota uma regra de mercado, tipicamente liberal, e introduz um fator, e isso, a minha participação contribuiu bastante, né, porque alguém tinha que se debruçar sobre isso, né, pessoal? E a Lei 10.6666 de 2003, né, exatamente nesse ano que o Lula entra, traz a charadinha, né, traz o enigma, né? A gente vai flexibilizar o SAT, agora a metodologia, eu não sei não. Cabe aí ao CNPS. E esse foi o desafio que eu levei para a academia, né? No primeiro momento em nível de mestrado, isso virou um doutorado. Eu participei de um mestrado lá na Espanha, na sequência voltei para o Brasil, a gente fez um trabalho aqui na UNB, numa área de doutorado, especificamente modelando toda essa álgebra, todo esse algoritmo, né, que lá na frente eu dei o nome de FAP. Né, não tinha nada disso, não existia nada disso. Né, e aí a gente foi construindo, né, fazendo os construtos teóricos, fazendo toda a modelagem e as validações, né, a partir de referenciais que fossem revolucionários no sentido científico da palavra, né? A gente tinha que escapar de um nó epistemológico e esse nó se dava por conta da CAT. Qual era o nó? Se quem emite CAT paga mais tributo, uma vez que o FAP é um dosador tributário que dosa o SAT, e se a empresa vai pagar mais tributo porque tem acidente, ela tenderia a sonegar a CAT. Então a CAT não poderia ser uma fonte primária de informação, porque seria um enorme desestímulo a essa produção, né, de dados primários. Resumindo, o nó foi colocado. Né? E no primeiro plano eu já percebi isso lá nos estudos acadêmicos, que a gente teria que buscar uma outra referência que não a fonte primária produzida pelo próprio patrão, a partir da qual ele próprio teria suas benesses. Né? Ou seja, se emite CAT, paga mais tributo, se não emite CAT, não paga tributo. E o nó epistemológico foi superado a partir do momento que nós introduzimos uma visão coletiva, uma perspectiva de saúde pública, uma perspectiva de risco coletivo dado por um segmento econômico, e a apuração se dá a partir de estimativas de risco
dado por incidências acumuladas, né, num delineamento epidemiológico chamado coorte, nós conseguimos escapar da armadilha e introduzimos um estimador de risco epidemiológico. Novamente, isso não tinha nome, isso era só um passo do programa, um programa computacional, nessa modelagem que nós montamos lá na tese de doutorado, e o objetivo desse passo era simplesmente calcular o FAP. Então, para calcular o FAP, ele teria que saber o que é acidente de trabalho. Para saber o que é acidente de trabalho, desconsiderando a CAT, né, a gente teria que ter um estimador de risco que fosse minimamente razoável, né, robusto cientificamente e forte politicamente, para que as empresas tivessem uma tributação justa, né? O objetivo, portanto, era garantir uma justiça fiscal para as boas empresas, de forma que aquele que produzisse doente fosse alcançado, mesmo que ele não emitisse a CAT, né? E, por outro lado, a gente produzisse justiça social, tirando peso das costas do trabalhador no momento da acusação de benefício, né? Pessoal, estamos aí, o FAP e o NTEP nasce nessa tese de doutorado ali nos idos ali de 2005, 2006. Né? Eu levei de 2 a 3 anos ali para ter o fechamento desse construto teórico, desse raciocínio, né, a partir com as validações, com os passos de computador, né? Todo o tratamento de banco de dados, trabalhava com sistema único de benefício, 42 milhões de trabalhadores, 14 milhões de CNPJ, o Brasil todo na base de dados, né? As 27 unidades das federações, todas as empresas, todos os trabalhadores. Então, foi um trabalho gigantesco aí. E, no final das contas, a gente conseguiu produzir um algoritmo, que depois a gente deu o nome de FAP. E, no meio desse algoritmo, tinha um passo do programa, que era a estimativa de risco. Era esse o nome lá. O nome que tinha do passo era esse, né? Go-to, estimativa de risco. A partir da estimativa de risco, risco relativo maior do que 1, todos os benefícios B31, B91, acidentário ou não, que tivesse aquele CID vinculado ao CNAE, entraria na conta como acidente de trabalho por presunção epidemiológica a partir do estimador de risco com 99% de confiança estatística e 95% de especificidade, né? O alfa de 1% e o beta de 5%. Então, numa linguagem estatística, estamos falando aí de alta sensibilidade e altíssima especificidade, coisa que em epidemiologia clássica não se trabalha, né? Classicamente se trabalha com 95% de confiança, 90%, 80% de especificidade. Nós jogamos o torniquete lá para cima, trabalhamos com sensibilidade ali na ordem de 99%, em especificidade ali na ordem de 95%. Bem, e aí veio o Eureka, né, da segunda sigla, que é a sigla do NTEP. O NTEP nasce, como disse, com a preocupação arrecadatória. A nossa preocupação era meramente garantir uma arrecadação justa, cientificamente robusta e politicamente razoável para que isso desse aderência ao empresariado a essas propostas que seriam decididas pelo CNPS, que é quem tinha competência à época para decidir sobre, e continua tendo competência, né? Tanto é que vem atualizando as resoluções do CNPS, tem competência dada pela Lei 10.666 de definir a metodologia do FAP. Nesse meio de caminho aí, surge essa etapa do algoritmo que nós demos o nome de NTEP, né? E aí, nas conversas, nas discussões, no meio do caminho, pessoal, teve uma conferência com 3 mil delegados, a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, aqui no Ulisses Guimarães, um centro de convenções aqui em Brasília, um movimento lindo, algo muito, muito democrático, muito forte, né, com muita vontade de transformar esse Brasil, né? Então o NTEP foi colocado em uma das mesas lá e no final isso foi para votação de 3 mil delegados e o apontamento no relatório final foi no sentido de dar concretude ao NTEP, não apenas para o CNPJ ter uma tributação diferenciada, mas também para a pessoa física no balcão do INSS não ter que provar que a doença é do trabalho, invertendo o ônus da prova, introduzindo a figura da inversão do ônus da prova no direito previdenciário brasileiro.
a partir do qual a empresa tem que provar que o acidente do trabalho não é do trabalho, que esse acidente de trabalho presumido pelo MTEP não é do trabalho. Essa prova cabe à empresa, que é quem detém o meio de prova. Nasce, portanto, com a Lei 11.430, dezembro de 2006, com eficácia em abril de 2007, o nosso NTEP, né? Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, FAP e NTEP, eles fazem parte de uma mesma construção, o NTEP como um instrumento para a produção do FAP, e que depois ganhou vida própria, né? Inclusive com força de lei. O NTEP hoje é um instituto jurídico previsto na Lei 8.830, 21A, o artigo, por força da Lei 11.430 de 2006, né? Fechando aí esse compromisso político do primeiro governo do Lula em relação a essa Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e a vontade do empresariado de pagar menos tributo na situação em que ele protege o trabalhador. Esse foi o discurso vencedor, discurso esse encabeçado pelo deputado federal à época, Armando Monteiro, presidente da CNI, ninguém menos que o presidente da CNI, entendeu toda a lógica positiva da dobradinha FAP-NTEP, e ele, como um deputado relator do projeto, encaminha a bancada dos empresários para a votação e aprovação da medida provisória, que veio a se chamar, numerada 11.430, a lei que cria o NTEP no Brasil. Estamos com o FAP e o NTEP criado, e aí o avanço continua. Na sequência, tivemos aí isso lá em 2007, né, pessoal? 2007. Na sequência, mais para frente, tivemos aí em 2013 a introdução aí do E-Social, a partir daquele ponteiramento que a gente já comentou do PPP. Tivemos aí em 2014 uma decisão importantíssima no STF, que eu tive a oportunidade de participar, discutindo sobre protetor auricular tipo concha, exatamente um bichinho desse tipo aqui, né, que nós fizemos debate lá no STF. Eu fiz lá um parecer, e isso é objeto de outro vídeo meu aqui, que eu conto essa historinha lá, que no final das contas ficou claro para todo mundo que é impossível, é absolutamente impossível, aquele que define o EPI como um meio de proteção controlar no campo todas as variáveis biológicas, ambientais, temporais do uso desse EPI. Então, por absoluta impossibilidade material de controle, ninguém controla o dia todo dia, nenhum EPI na cabeça de ninguém controla as variáveis biológicas de cada trabalhador e muito menos as condições de campo, a variabilidade, frequência, pressão de campo, e que, portanto, essa impossibilidade material determina a ineficácia absoluta do EPI auricular, isso para fim de ruído. E a ineficácia relativa para os demais EPIs no tocante à insalubridade, pessoal. Estamos falando de insalubridade, não confundir com periculosidade, né? Aqui é situação crônica, previsível, prevenível, né? E aí a gente tem mais um capítulo da história da SST no Brasil, que foi essa definição em repercussão geral pelo STF do óbvio, né? O EPI deve ser usado de forma complementar, emergencial, né? Numa situação completamente precária, né? Numa situação que só deve ser usado em situação de exceção, né? Jamais em situação ordinária, né? Muito menos como a primeira e única medida de proteção, né? Então o STF sacramentou esse assunto. EPI é uma fraude, porque se não há controle, você está simplesmente expondo a risco o trabalhador, e isso constitui crime, segundo o artigo 132 do Código Penal. Uma outra decisão importante também no âmbito do STF foi o banimento do amianto, que eu tive a oportunidade, na condição de assessor lá do Ministério, levar dados previdenciários, né, no tocante, inclusive, a tributação sobre esse meio bem de trabalho produtor de amianto. E a partir desses dados, o STF entendeu que sim, o amianto deveria ser banido. Nesse meio de caminho, pessoal, lá em 2003,
né? Meio do caminho não, voltando um pouco, né? A gente foi para 2014, voltamos para 2003, o banimento do amianto foi lá em 2016, a ação do STF do ruído foi em 2014, é, o, conseguimos colocar no decreto 4882 de 2003, conseguimos colocar lá a Fundacentro, as normas da Fundacentro, metodologia, procedimentos, limite de tolerância da Fundacentro como norma mandatória. Isso foi uma revolução, porque o próprio antigo Ministério do Trabalho nunca reconheceu as normas da Fundacentro como normas mandatórias, né? Sempre indicou como norma pequena, norma menor, uma norma meramente recomendatória. E a Receita Federal do Brasil e o INSS, a partir desse decreto, 4882-2003, se você tiver um tempinho, dá uma olhada lá, é lá que nasce a norma da Fundacentro, as NHOs, como norma mandatória de aposentadoria especial para fins do A7, Aposentadoria de Condições Especiais do Trabalho, e do FACET, Financiamento da Aposentadoria de Condições Especiais do Trabalho. Isso aí também foi algo importante, aí, um ponto de inflexão no tocante à saúde do trabalhador, porque nós privilegiamos, demos uma força muito grande para quem merece, para quem tem todo o brio para isso, né? Que é a nossa Fundacentro, a combalida e sofrida Fundacentro, né? Que era para ter mais de 100 normas de higiene ocupacional, por enquanto nós temos apenas 10. Mas em relação a isso já foi uma revolução, porque aí a Previdência e a Receita Federal desacoplaram, fizeram o desacoplamento do anexo 1 NR15 do ruído, evidentemente anacrônico, obsoleto, matematicamente errada, né? Todo mundo sabe que a norma está ultrapassada, não tem nenhum tipo de procedimento, nenhuma metodologia, além do limite de tolerância, considerar o log de 2 na base 10 como igual a 0,5. E a gente sabe que o log 2 na base 10 é 0,3, portanto o fator de dobra é 3, quando você multiplica pelo 10 do decibel. O nível limiar de integração é 80 dBA, né? A NR15 deixa isso em aberto, mas sugere que você integre a partir de 85, porque lá na tabela não tem valores de 80 a 85, sugerindo para uma visão rasteira, sugerindo que você não deveria integrar na dose as intensidades entre 80 e 85, isso é um erro, é uma falha muito grande do profissional prevencionista, porque se você tem a equação que produz a tabela, você tem condição de saber qualquer valor da tabela, se você tem a equação. Então, se você tem a equação que gera a tabela da NHO1, dobra 3, você consegue fazer o limiar de integração a partir de 80. Não porque tem a tabela, mas porque tem a equação. Analogamente, na NR15, você consegue fazer o limiar de integração a partir de 80, porque você tem a equação que gerou a própria tabela, né? Isso vem com o decreto 4882. Perceba, previdência de novo, tributação de novo, né? Assim, a força previdenciária tributária é muito grande nessa transformação desse pouco que a gente conseguiu avançar em saúde do trabalhador no Brasil nesse período aí pós-88. Pessoal, esse era o depoimento. Espero ter contribuído aí com a memória dos nossos profissionais prevencionistas. Conte comigo, conte conosco. Vamos para frente. Avante.